Olá, hoje estamos com o Marco Dias, optometrista do Oculista do Bairro, e vamos falar sobre a criança, a saúde visual da criança e o desenvolvimento da sua visão. Eu fiz um bocadinho de investigação, Marco, e comparativamente há 20 anos atrás, hoje há mais facilidade no acesso a cuidados de saúde visual. E será que recorremos com a devida regularidade? As estatísticas aparentemente dizem-nos que não, não é? Muito menos no caso das crianças. É fundamental consciencializar a sociedade para a importância nos cuidados em saúde visual e no que diz respeito às crianças mais ainda. Confesso que estou curioso com que idade se recomenda a primeira consulta de saúde visual numa criança. Olá, José. Estou certo que não serás a única pessoa com essa curiosidade. De facto, é uma das perguntas que muitas vezes me fazem e ficam surpreendidas quando eu digo qual é a idade. Ou seja, a primeira vez em que uma criança deve fazer a sua primeira consulta em saúde visual é até aos 3 anos de vida. E quando digo até aos 3 anos de vida, significa que ela pode ir com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, 2 anos. Não convém é passar dos 3 anos. E porquê aos 3 anos? Porque o ser humano desenvolve a sua visão desde o dia que nasce e quando abre os seus olhos pela primeira vez, até mais ou menos aos 6 anos de vida. Ora, quando chegamos aos 3 anos, vamos a meio desse processo. Se estiver tudo bem, ótimo. Não está, vamos a tempo de conseguir corrigir essa saúde visual da criança. Porque há aqui várias partes que estão envolvidas. Obviamente que uma criança com 3 anos, a consulta não é a mesma como eu te faria a ti, como é evidente. Portanto, nós temos técnicas específicas para fazê-lo, porque muitas vezes é essa a ideia que os pais têm. Ainda é demasiado cedo, porque a minha filha ou o meu filho não sabe ler, ele é muito irrequieto, isto não vai dar nada. Mas não é assim. Portanto, muitas vezes eu posso contar em 22 anos de prática clínica, pelos dedos de uma mão, as vezes que eu não consegui fazer a primeira consulta à criança e tive que pedir aos pais para virem passar 2 semanas, porque há sempre uma criança ou outra, de longe em longe, que se assusta, ou porque é bata branca, ou porque o que é que me vão fazer, eu tenho medo, e isso pode acontecer, mas é muito, muito raro, pelo menos a minha experiência clínica, conta-se pelos dedos de uma mão. Portanto, e não sou eu que estou a dizer que é aos 3 anos, porque se facilmente qualquer um de nós agora pegar no telemóvel e fazer uma pesquisa num browser e perguntar qual a primeira idade, vai aparecer o site da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, da Associação Profissional de Licenciados de Optometria, da Organização Mundial de Saúde, em que vai dizer mesmo isso, 3 anos. Portanto, acreditem, aos 3 anos nós temos técnicas específicas para avaliar. Bom, acabaste por entrar ligeiramente na questão que eu tinha aqui preparada. É fácil efetuar uma consulta a uma criança de 3 anos ou menos, não é? E como é que se consegue saber se vê bem ou não vê bem? Porque ela não sabe ler ainda, não é? Não conhece as letras, não é? Claro, para mim será obviamente fácil. O que as pessoas muitas vezes estão habituadas quando vão a uma consulta em saúde visual, estão habituadas a olhar para o ecrã de optótipos, onde aparecem as letras. E a razão muitas vezes dos pais não querem levar os filhos tão cedo é porque o meu filho não sabe ler. E obviamente nós temos outras formas de mostrar. Temos desde desenhos para a criança poder identificar. Temos o chamado Ed Snellen, que pode estar virado para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Há muitas formas de fazer. E mesmo uma criança que tenha 6 meses ou 3 meses, que ainda não verbaliza, sequer não fala, nós temos técnicas em que podemos verificar em que estado está a saúde visual do olho. Portanto, fazemos uma retinoscopia, conseguimos ver se aquele olho tem a potência adequada para a idade e imediatamente podermos atuar. Estou-me a lembrar de um caso de uma criança que veio ter comigo, portanto, os pais, curiosamente, são 2 enfermeiros em Torres Vedras, ambos míopes, e quando nós temos um pai e uma mãe míope, a probabilidade da criança ter miopia é de 50%. E eles trouxeram a filha com 1 mês de vida. Com essa intenção de vamos ver se a nossa filha está bem, não tem miopia como tem o pai e como tem a mãe. E de facto o olho direito não tinha rigorosamente nada, era um olho perfeitamente normal, e o olho esquerdo tinha apenas e só 20 dioptrias de miopia. Ora, isso foi detectado numa consulta de retinoscopia e a partir daquele momento nós vamos atuar. Obviamente que aquela criança não lhe colocamos uns óculos porque, para além da parte estética ser o que iria ser, não iria ser em termos funcionais correto. Então nós colocamos uma lente de contacto de porte contínuo, portanto, e a bebé quando abria os olhos tinha a lente de contacto e via aquilo que tinha que ver para que o olho esquerdo dela, neste caso o olho esquerdo, se desenvolvesse de forma normal. Hoje essa menina tem 14 anos e vê 100% dos 2 olhos. Portanto, isto conseguiu-se porque os pais tiveram cuidado, é certo que são na área da saúde, mas tiveram-se cuidado de ter e verificar como é que estava a saúde visual da sua filha.
O que é que esperas encontrar ao nível da visão numa criança com 3 anos de idade? Olha, o que se espera encontrar é que a sua visão binocular esteja adequada, ou seja, quando nós falamos em visão binocular, significa que os 2 olhos estão coordenados a trabalhar. Portanto, tem que haver uma coordenação. E que uma criança com 3 anos, ela não consegue ver mais do que cerca de 50% a 60% da acuidade visual. Por isso, não se admirem que uma criança com 3 anos se aproxime da televisão, porque é natural que o faça, porque ao fazê-lo sempre vê um pouco mais nítido para ela. Portanto, nós adultos, a partir dos 6 anos, e adultos já temos 100% de acuidade visual, mas a minha filha que está aqui ao meu lado tem 3 anos, ela vai ver 50, 60. Ela consegue ver tudo o que está aqui dentro desta sala. Não vê com o mesmo detalhe que nós estamos a ver. Ela pode, vai ali uma formiga. Ok, é uma formiga, mas é um ponto um pouco desfocado. Portanto, o que nós esperamos é que a criança atinja os 60% da acuidade visual, portanto, significa que está normal, que consiga identificar tudo aquilo que nós mostramos, e vamos-lhe também fazer alguns testes, nomeadamente na visão das cores, porque é muito importante avaliar logo naquela idade se tem uma visão normal das cores. Porquê? Vamos imaginar que temos um menino, porque normalmente 10% dos homens são daltónicos e as mulheres raramente são daltónicas. Nós temos que informar depois os pais, e os pais depois informam os educadores de infância: o meu filho é daltónico, portanto, eles vão ter que ter um outro cuidado para que a criança tenha o seu desenvolvimento na escola, porque se a educadora pede para o menino pintar o morango, como nós estamos a esperar que vá pintar de vermelho, e o morango espera-se pintado de castanho, o que é que a educadora vai pensar, não é? Mas se ela estiver informada, vão ter todo um outro cuidado para que a criança tenha o seu desenvolvimento e não se sinta de alguma forma rejeitada. Isso é importante para outros parâmetros que são mais técnicos, não vou agora aqui estar a abordar. Depreendo, portanto, que esta faculdade da visão esteja também sujeita a um processo evolutivo tal como outras partes do nosso corpo, não é? Exatamente. Em termos de crescimento e de Exatamente. atingir a maturidade. Exatamente. Caso a criança apresente alguma ametropia, como referiste, e também se calhar explicar muito ao de leve o que é que significa este termo, elas devem ser imediatamente corrigidas. Quando falamos de uma ametropia, é um termo técnico que nós usamos para designar o que é uma miopia, o que é a hipermetropia, o astigmatismo. As pessoas conhecem muito este termo, mais a miopia e o astigmatismo. A hipermetropia, muitas vezes acontece-me na prática clínica, a pessoa ter hipermetropia, mas na cabeça dela ficou miopia, e diz: eu tenho miopia. Não tem miopia, tem hipermetropia. Portanto, são palavrões, mas basicamente miopia significa que o olho tem potência a mais, logo vê muito bem ao perto, mas vê muito mal ao longe. Por isso é que a lente tem que ser negativa, para baixar a potência total. O hipermetro é exatamente ao contrário. Portanto, a hipermetropia é um olho que tem potência a menos, e nós temos cá fora por uma lente mais positiva para podermos ajudar essa pessoa. E a hipermetropia normalmente significa, nós dizemos que é alguém que vê mal ao longe e pior ao perto. Obviamente, se a hipermetropia for baixa, não há essa dificuldade. E o astigmatismo significa que há um determinado meridiano do olho em que, se vamos imaginar uma esfera, se a cortarmos ao meio, o meridiano vertical e horizontal têm a mesma curvatura, logo vamos ter apenas um ponto focal, mas quando temos um astigmatismo é como se tivéssemos, vamos imaginar, uma bola de rugby em que vamos ter dois meridianos diferentes, um mais curvo, outro menos curvo, que vai ter 2 pontos focais, e isso é que nos dá o astigmatismo. Respondendo à tua pergunta, quando nós temos hipermetropias baixas, não é necessário compensar numa criança no imediato. Temos que ir acompanhando a criança 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, de acordo com aquilo que vamos encontrando. No caso da miopia, aí convém nós atuarmos. Porquê? Porque nós temos vários estudos feitos a nível mundial. Por acaso, uma universidade portuguesa, a Universidade do Minho, também integrou esse estudo, onde fizemos estudos a nível da América, Ásia, Europa, porque, como devem saber, na Ásia há muito mais preponderância da miopia. Nós fizemos vários testes e percebemos que, se nós não corrigirmos a totalidade da miopia naquela altura, a tendência é que ainda suba mais. Porque havia muitas vezes aquele mito: quanto mais miopia dou, o meu olho fica guloso e ainda quer mais. É um erro. Então, se nós não dermos tudo, ele vai puxar. E hoje em dia temos técnicas até para evitar que a miopia suba tão rapidamente. Para terminarmos, fala-me um pouco sobre treino visual e como é que isso pode ser uma mais-valia para a criança. Muito bem. Como há pouco disse, a visão binocular é muito importante. Vamos imaginar uma criança que não tem uma boa coordenação dos seus 2 olhos, ou porque tem um excesso de convergência, ou porque tem uma insuficiência de divergência, e isso vai trazer algumas dificuldades na aprendizagem. É uma criança que, vamos imaginar que tem um excesso de convergência, aproxima-se demasiado do plano de leitura. Ao fazer isso,
vai ter que fazer um maior esforço de focagem para ver aquela distância. Uma criança consegue fazê-lo facilmente, contrariamente a nós adultos. Só que ao fazer isso, está a fazer um grande desgaste energético. E depois basta uma mosca, um barulho qualquer na rua, o vizinho de cima a puxar o autocolismo para a criança distrair. E depois nós pomos rótulos à criança, que é distraída, que é desatenta, que é desconcentrada, mas muitas vezes o que se passa aqui não é o feitio dela que é assim, é mesmo defeito. E nós, na consulta, conseguimos detectar se essa coordenação binocular é perfeita ou não. Caso não seja, nós podemos fazer o chamado treino visual, que depois, obviamente, de acordo com aquilo que nós vamos encontrar, assim iremos aplicar esse treino para que a criança possa desenvolver a sua visão binocular de uma forma normal, e o resultado que nós temos é que a criança depois na escola tem um desempenho escolar muito mais rápido, porque ela consegue fazer muito mais em muito menos tempo, torna-se muito mais produtiva. E posso dizer que cerca de 30% das crianças que estão no primeiro ciclo têm algum problema de coordenação binocular, o que depois faz com que, às vezes, o desempenho escolar delas não seja o mais indicado. Acontece muitas vezes, e já agora fica aqui um alerta para os ouvintes, que uma criança que gosta de ler em voz alta, ou que salte de linha com alguma frequência, ou que se distraia com muita facilidade, é um potencial indicador que há aqui qualquer problema binocular. Pode ser, não temos que afirmar, não posso afirmar 100%, mas pode ser um problema binocular e que deve ser tratado, e com treino visual nós conseguimos fazê-lo. Marco, foi muito interessante esta conversa. Acho que desmistificaste aqui algumas questões importantes, sobretudo para os pais que nos venham a ouvir. E muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O nosso próximo tema vai ser... vamos voltar outra vez um bocadinho ao óculo como objeto de moda. E muito obrigado, Marco. Obrigado.